Também outra questão comum em entrevista para emprego, tá certo? A razão sendo que se você não sabe manipular uma lista encadeada, você vai ter dificuldade em estruturas mais complexas. Ela não é difícil, mas vocês foram acostumados a lidar com listas, ou com algo já pré-pronto da linguagem, tá certo? Ou como arrays. Vocês seriamente trabalharam um conceito que a gente vai ver aqui, que é o de ponteiro. O que eu acho, sinceramente, uma pena. É um dos conceitos mais importantes da computação. Outra coisa muito importante na lista ligada é que ela é o começo da área de gerência de memória, ou seja, você fazer um software que economize memória, ao invés de pegar uma biblioteca em que está tudo. Eu preciso dessa função. Aí você pega uma biblioteca que tem aquela função, mas vem a pia da cozinha, o armazém, a garagem, dois caminhões. As coisas começam a pesar na memória demais. Então, lista ligada também é chamada de lista encadeadas. Organização em forma linear, na verdade, as playlists que a gente ficou brincando na aula passada, elas normalmente são listas encadeadas, tá certo? Nós não vamos a ponteiros, o que a gente vai fazer é alocar o espaço para cada novo elemento. Nós não precisaremos ficar redimensionando, porque o espaço é amarrado àquele elemento, de tal forma que quando ele sair, a gente simplesmente deixa, ele pode deixá-lo apto, de alguma forma, a ser liberado aquele espaço de memória. Ponteiros em C, a gente vai ficar um pouco mais sutil. C, se você aprender ponteiros em C, é acima do esperado para o curso atual de vocês. Eu adoro isso, não me se engane, para mim saber ponteiro em C++ ou em C é essencial, mas eu sei que eu também não sou a única opinião do departamento, né? Há várias opiniões divergentes sobre isso. A ideia do ponteiro é você ter uma variável que, na verdade, vai guardar um endereço de memória onde estão os dados. Esse é o conceito de ponteiro. Então, deixa eu já abrir aqui o Jamboard, melhor do que ficar me aferrando aos slides, é a gente desenhar algumas coisas com você, para vocês e com vocês. Tá, eu já vou transmitir ele aqui para o vídeo. Então, muitas vezes vocês estão acostumados a ver um objeto na memória, uma variável da memória, que tem, por exemplo, o campo nome, né? Aí, deixa eu pegar aqui o nome de alguém da turma, tirar. Se incomodar a presença do nome aqui, a gente troca, tá? Aqui foi escrito no chat aqui. Um momento. Eu escolhi porque eu tirei onda com a pessoa agora há pouco, né? Aí vai ter lá, por exemplo, que eu não sei, tá? Então vamos supor que seja isso aqui, tá certo? E vocês estão acostumados a, por exemplo, ter isso aqui como se fosse um objeto, né? Aí vocês imaginam que a variável que vocês criam é esse objeto. O que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Esse objeto ele vai estar no endereço de memória. Vamos supor que esse seja o endereço de memória onde ele está localizado, tá certo? Então, temos aqui esse endereço de memória. O que é um ponteiro? Ponteiro é uma variável, tá? E eu vou ter nesse dado o seguinte valor.
que é, na verdade, um endereço onde estão os dados que eu quero acessar. Tá certo? Nesse sentido, eu posso pensar esse dado, essa variável, como os que apontando para onde estão os dados. Daí o nome ponteiro. Miguel Teixeira, não é isso? Você já estava achando que ia dar o CPF da pessoa, é? Eu botei essa presença, Miguel. Meu Deus do céu, o Brasil tá fora de eixo. Mal dá um exemplo com o nome de pessoa e um CPF que já quer criar uma conta no banco e um Pix. Pelo amor de Deus, gente. Mas entenderam o conceito de ponteiro? É uma variável que guarda o endereço da variável, de onde estão os dados que você quer acessar. Não, tem uma coisa mais curiosa, porque o que acontece do ponteiro é que eu posso ter, por exemplo, duas variáveis diferentes, até pintar isso aqui de outra cor, apontando para o mesmo dado, tá certo? Então, essas duas variáveis estão apontando para o mesmo dado, e eu vou ter mecanismos nessa mesma linguagem de programação para permitir que qualquer um dos dois altere esse dado original. Tá certo? Não é um índice. Ele é realmente um apontador de valor de memória, Nelson. O que acontece é que o índice a gente usa também para decodificar memória. Ok, Israel, já vou botar agora, tá? Ou seja, eu tenho variáveis que elas contêm endereços de memória, tá certo? E existe suporte na linguagem de programação para que, através de certos operadores, eu acesse a memória e altere o campo. Ou seja, a partir, por exemplo, desse dado aqui laranja, eu posso fazer uma operação e alterar, né, os dados que estão aqui. Né? A gente pode fazer aqui, alterou os dados. Né? Que eu estava tão ansioso para falsificar a persona de Milani que eu achei que ficaria indo bem, né? Então, deixa aqui botar Fernando Formiga, né? A presença. Pronto. Então, de qualquer um desses dois dados, eu posso alterar o dado original, imprimi-lo, ter acesso a ele e até ter acesso às mesmas funções que eles acessam. Esse é o conceito de ponteiro. Tá bom? Em algumas linguagens, como é o caso de C, C++, esse conceito é explícito. Exatamente, porque o conceito de alocação de memória tem que ter uma variável que guarda esse endereço de memória. Tá bom? No caso C e C++, isso é explícito. Ou seja, você trabalha com ponteiros diretamente. No caso de Python e de Java, esses conceitos são implícitos. Tá? Ou seja, eles têm essas variáveis que guardam memória, em especial em Java, eles não gostam de dizer que é isso. Tá certo? Mas vocês já trabalharam com eles. Tá bom? Alguém que já passou um dado para a função, alterou o dado na função e voltou com o dado alterado dela? Em Java? Não. Sem um retorno. Você mandou como parâmetro
Alterou lá o parâmetro, a entidade na função, ela retornou alterada. Já isso só é possível se a linguagem trabalhar com ponteiro, né? Set também tem isso, mas não é o único. Não é o único. Tem vários outros que fazem. Não precisa ser uma coleção. Na verdade, em Java, todo objeto, na verdade, ele não é esse espaço verde com os dados, ele é ou espaço azul ou espaço laranja. Tá bom? Quando digo espaço azul e laranja, ele não há diferença. Toda vez que você dá o new, você está reservando uma memória no espaço, colocando o construtor coloca os dados no espaço de memória, mas na variável que você chama de objeto, ele só guarda o endereço onde estão os dados, ele não guarda os dados em si. Entenderam? E qual é a importância disso? Bom, a importância disso é que se eles guardam um endereço de memória e não um dado em si, eu posso criar um tipo de objeto especial, vamos supor assim, um elo de corrente, tá certo? E esse elo de corrente ele faz o quê? Ele tem um objeto do tipo que eu quero guardar, e depois tem duas variáveis em que eu mais explicitamente, não totalmente, Java não me permite isso totalmente, eu trabalho com o conceito de endereço de memória. Então, o que a gente vai fazer é criar, vamos fazer aqui, eu vou pedir um pouquinho a ajuda do YouTube, no sentido que eu vou escrachadamente pegar. Não, não vai dar para fazer isso. O endereço, eu queria botar escrachadamente o endereço dos vídeos, das músicas, mas aí são endereços longos, não ia ficar bem na caixinha, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou criar um tipo de dado, que é o meu elo, em que ele vai ter o dado que eu quero guardar, tá certo? Quando não tiver nada, eu vou botar o nulo, que nessa aula tem a explicação do que é o nulo de verdade, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter o endereço do próximo elemento da lista, tá certo? E o endereço do anterior da lista, certo? Então, os meus dados vão ter exatamente essa conotação, tá bom? Tá confuso ainda ou tá dando para acompanhar as ideias? Uhum, tá certo. Mas acho que os outros ainda não sabem o que é nulo, né? Deixa eu perguntar logo, o que vocês acham que é a palavra-chave null de Java? Mateus acha que é vazio. Alguém acha outra coisa? Inexistente. Adalmantes disse inexistente. Algo mais? Zero point. Você viu isso em C, sai. Quando a variável não foi aplicada no valor. Nem sempre. Não é nada. Nulo. Pronto. Então, nulo é literalmente endereço de memória zero. Então não é inexistente. Quando eu digo, olha, o objeto está no endereço de memória zero, o endereço zero é proibido de acesso. Vocês não têm acesso ao endereço zero da memória RAM. Razão pela qual a gente usa esse endereço, tá certo? Para demarcar
quando nós não alocamos a memória para guardar os dados. Então, quando nós não alocamos a memória para guardar os dados, idealmente nós guardamos o endereço zero naquela variável, para dizer que ela não guardou nada. Entendidos? Quando eu dou um new num objeto, o que ele faz é criar um espaço de memória, colocar os dados ali dentro e o endereço na variável que você está trabalhando. Na verdade, a variável que vocês estão trabalhando, ela jamais guardou diretamente nela os dados. Ela guardou nela o endereço da memória onde os dados foram guardados. Entenderam que é um pouquinho diferente? Tem uma coisa um pouco indireta aí, né? E por que a computação precisa disso? Em primeiro lugar, sem recursos dessa natureza, você é obrigado a ter na sua linguagem de programação um comando chamado goto, que enquanto ele existia, você tinha o inferno na terra de programação. Né? Quanto mais você tem ele no código de alto nível, mais complicadas as coisas ficam. Ele não é algo que o programador deve trabalhar diretamente. Tá certo? Então, quando a gente for criar nossa playlist de música, e aí já vou pedir, já me deram até algumas músicas, né? Vocês começaram hoje com It's My Life, né? Do Bon Jovi. E essa foi a primeira música, não foi? Próxima música, depois dela. Highway to Hell. Estamos os roqueiros aqui, AC/DC, né? Próxima. Cowboy Fora da Lei. Próxima. Have You Seen the Rain? Ok. Professor, Uhum. teve Cauã que botou a música depois da minha, foi Fear of the Dark, e o senhor pulou. Ok, vamos nós. Temos espaço. E temos, além dela, outra música aqui no chat que é Dama de Vermelho. Ok. O que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer com lista encadeada é a gente não vai guardar elas no array. Tá certo? Na verdade, elas vão ficar todas espalhadas na memória. Tá bom? Aí, como é que eu vou saber a sequência? Bom, no meu dado, eu vou ter uma seta que me diz, ó, essa aqui, deixa eu até ver aqui a sequência que a gente botou, foi Highway to Hell, né? Então, It's My Life não vai vir direto para cá, para assim, The Rain, vai vir para Highway to Hell. Então, vai ter um campo aqui dentro que vai dizer que a próxima música é Highway to Hell. Tá certo? Independente de onde ele esteja na memória. Aí, Highway to Hell, eu vou pegar e colocar, quando for inserir o próximo elemento da lista, deixa eu ver aqui o chat, vai ser Fear of the Dark. Então, ele vai vir aqui e vai dizer, olha, próximo depois da minha Fear of the Dark. Tá certo? Depois de Fear of the Dark foi Cowboy Fora da Lei. Tá? Então, aqui, nenhuma delas sabe nada sobre as músicas que estão a 2 de distância. Só sabem qual é a próxima ou qual é a anterior. Tá bom? Fear of the Dark, Cowboy Fora da Lei. Isso. E depois Have You Seen the Rain? Né? E Have You Seen the Rain vai apontar para a Dama de Vermelho.
bom? Então, cada um sabe quem é o próximo, tá certo? Eu posso fazer na sequência e parar, ou posso fazer uma pequena modificação na estrutura e deixar ela circular, fazendo um loop, tá bom? De todo jeito, você só vai alocar memória não no array, como no array. Ah, eu aloco aqui 6 espaços de memórias. Não. Cada vez que alguém me disser uma música, por exemplo, eu vou dar um new no novo objeto e avisar para o último elemento quem é o próximo dele. Quando ele não tiver um próximo elemento, eu vou dizer que vou guardar o endereço de memória 0 nessa variável, ou seja, o nulo, né? E aí eu vou estar avisando que cheguei ao fim da minha lista. Tá bom assim? Deu para entender a ideia? Hello, hello. Deu para entender? Bom, a única confusão que vocês vão enfrentar agora é entender como isso é feito na linguagem de programação. E para isso eu preciso que vocês se lembrem de uma coisa. A informação, as informações que eu vou passar agora é simples e de extrema importância para vocês entenderem o que nós vamos mostrar a seguir. Em primeiro lugar, vocês que não vieram de C++ nem de C, vieram de Python e Java, as variáveis, que são objetos, elas não, em Java, elas não guardam o dado em si, ela guarda um endereço de memória. Então, para fazer essa manobra de apontar para o próximo objeto do encadeamento, basta eu ter uma variável do mesmo tipo da classe como membro. A gente vai ver como é que é isso. Mas é simples. Então, se isso aqui são elos da minha corrente, da minha lista encadeada da minha playlist, então ela só precisa saber quem é o próximo dela, talvez quem é o anterior, que aí eu consigo navegar pela lista, indo de próxima em próxima. Tá bom? Essa é a principal informação. A segunda informação é que isso foi escondido de vocês, mesmo vocês estando trabalhando isso direto. Por exemplo, um array. Né? O que é um array? O nome do array, ser um índice, ele, na verdade, por baixo dele, ele guarda o endereço de onde começa o array, do índice 0. E quando vocês botam um índice, o que ele faz é deslocar em número de bytes, igual o tamanho do dado, que está guardado ali, para o próximo, e assim para o próximo espaço de memória. Então, de certa maneira, vocês sempre trabalharam com ponteiros quando vocês estavam mexendo com arrays, mais indiretamente usando índices, ou mais explicitamente toda vez que você escreve um objeto com new. Qualquer coisa em Java que você crie com new, ele reserva um espaço da memória, coloca os dados ali e retorna um endereço para ser guardado na variável. Então, todos os objetos que vocês criaram com new, na verdade, não estão guardando diretamente os dados. Eles guardam o endereço onde estão os dados. Entendidos? Como é que vai ser essas setas da memória? Bom, então deixa eu desenhar aqui algumas coisinhas a mais. Vamos supor que esse é o endereço de cada um. Eu vou escrever endereços de cada um. Tá? Aí eu vou remover temporariamente as setas para a gente ver. O hashtag é só para dizer que é um endereço de memória, tá, gente? Só não tem um significado muito maior que isso, não.
Agora que eu atribuí um endereço para cada um, eu vou explicar o que são essas setas. It's my life. Qual a próxima, para onde a seta aponta? Quem vem depois de It's my life? Highway to Hell, não é isso? Então o que acontece? Meu dado é a música, tá? Deixa eu pegar aqui o endereço. E ele vai ter um campo. E esse campo, ele guarda o endereço do próximo objeto. Highway to Hell, ele está apontando quem é o. Perdão, deixa eu tirar aqui da frente. Quem vem depois de Highway to Hell? Fear of the Dark. Ops, eu ia escrever o nome da música, não é o nome da música, Wagner. É o endereço dela. Deixa eu dar um espaço aqui que aí ficou mais organizado. Fear of the Dark, próximo dela, Cowboys Fora da Lei, não é isso? Tá certo? Cowboy Fora da Lei, perdão, esqueci de ver o endereço. Have You Seen the Rain? Estão todos acompanhando? Tá certo? E Have You Seen the Rain? Recebe o endereço. Perdoe-me, não é aqui. E esse aqui, que é o último, ele tem um endereço guardado na memória dele, que é um nulo indicando que encerrou. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer com essa lista? Quando eu for remover alguém, escolha uma música do meio, não das pontas, para serem removidas. Fear. Ok. Se eu for tirar Fear of the Dark, o que acontece? Isso aqui funciona tipo uma corrente. Se eu remover um elo da corrente, eu tenho que reconectar os dois elos que ela une. Então, eu tenho que avisar para o anterior dele que o próximo dele é o próximo de Fear of the Dark. Né? Então, o que vai acontecer é que isso aqui, ele vai vir para a anterior dele. Quando eu fiz isso, o que eu fiz foi pegar essa seta e apontá-la. Deixa eu ajeitar aqui. Fazer isso equivalente, pegar essa seta e apontá-la para Cowboy Fora da Lei. E aí, Fear of the Dark saiu. Entenderam a lógica? Professor, Diga. depois de ter saído, ele continua ainda apontando pro cowboy fora da lei? Ou ele sai de Bom, vez mesmo? você tem que definir esse comportamento. Para nível da estrutura de dados, ela só pede que você retire ele do encadeamento. Mas aí fica a seu cuidado e da aplicação fazer esse reparo de deixar de apontar para o outro e deixar ele disponível para o coletor de memória. Em linguagem que isso é mais explícito, você tem que ter o cuidado de liberar o espaço de memória explicitamente. Tá bom?
Essa ramificação não vai importar, porque na verdade a gente não vai querer liberar esse rapaz da memória, o que consequentemente vai tirar ele daqui, tá certo? E quando eu quiser inserir algo, por exemplo, me diga a próxima música a inserir e onde eu insiro. Vocês querem no final, tá certo? Qual que vocês querem que eu insira? Qual a música? Toxicity. Toxicity. Então vamos nós. Para eu inserir um novo elemento, eu primeiro crio ele na memória. Toxicity, tá certo? Eu estou definindo que ele vai ser depois de dama em vermelho. Como ele é depois de dama em vermelho, para eu garantir o engateamento, o próximo de dama em vermelho tem que ser o próximo dele. Ele não sabe que o próximo dele de dama vermelha é nulo, mas é o que ele vai receber no campo próximo para dizer que a lista vai acabar aqui. Eu tenho que fazer isso antes de inserir ele, porque se tiver alguém. A gente vai ver esse exemplo. Quando eu faço isso, depois deixa eu botar aqui, perdoe-me, o endereço de memória desse rapaz, né? Também está entrando, então ele deve ter um endereço de memória associado a ele. Deixa eu deixar esse endereço mais explícito aqui. Está aqui o endereço de memória. Quando eu fiz isso e fiz ele apontar para o que seria o próximo dele, aí eu boto aqui um endereço de memória de Toxicity. E uma vez que ele tem esse endereço de memória, aí nesse momento ele ganhou, é como se ele tivesse ganhado essa seta, né? Que aponta para a próxima música. Tá certo? Aéreos, eu vou colocar aéreos aqui, tá bom? Aéreos, a gente vai botar ela, só que a gente vai botar ela depois de Cowboys Fora da Lei. Tá bom? Então eu vou botar ela aqui depois de Cowboy Fora da Lei. Deixa eu dar o endereço de memória para ela. Pronto. Eu vou inserir ela depois de Cowboy Fora da Lei. Quando eu for que eu vou inserir ela depois de Cowboy Fora da Lei, eu tenho que tomar cuidado e preservar o encadeamento. Então ela vai ficar depois de Cowboy Fora da Lei e antes de Have You Seen the Rain. Sei isso aqui. Deixa eu só pegar o endereço. Então, para fazer isso, eu copio o endereço do próximo de Fora da Lei. A gente vai ver como faz tudo isso aqui. Coloco aqui. Ao fazer isso, é equivalente de eu ter criado uma seta daqui para cá. Quando eu criei uma seta daqui para cá, aí eu pego esse endereço e coloco ele aqui. E isso é equivalente a eu mover essa seta daquela posição para essa. Tá bom? Um cuidado que eu tenho que ter é a ordem que eu atribuo esses endereços, porque eu posso acabar, se eu fizer na ordem errada, eu posso perder o encadeamento da corrente. Então a gente sempre atribui primeiro a que está entrando os endereços de quem é o próximo dele, de quem é o anterior, e depois a gente mexe nos endereços de quem já estava na lista. Entendido a lógica do que a gente quer fazer? Fale, Cauã. Diga. Não, não. O que acontece é
As linguagens de programação e os sistemas operacionais, eles trabalham, né, nessa parte dessa memória, eles trabalham com uma lista de espaços disponíveis e uma lista de espaços ocupados. Então, você não tem como reservar o mesmo espaço de memória para duas variáveis distintas. O que você pode fazer é duas variáveis distintas terem o mesmo endereço, apontarem para o mesmo endereço de memória. Isso é possível. Mas não é possível reservar o mesmo espaço de memória duas vezes. Isso não é possível, não. Não sem desalocar ele antes. O sistema operacional não permite. Diga. Ô, professor, por exemplo, naquelas playlists lá que fica repetindo a playlist por completa, então é só a última posição apontando lá na primeira, né? Tem um truquezinho a mais para fazer isso, porque do contrário você perde a noção de quando você acabou a playlist. Então você tem que fazer um passozinho a mais, mas a ideia é essa, sim. Tá bom? Aí a próxima Tá coisa certo. que eu tenho que fazer para vocês é perderem o medo. A coisa vai ser simples, não vai ser complicada. A gente começa a fazer as coisas com endereço, parece que eu estou complicando muito. Não é complicado, é simples. Tá bom? Mas aí a gente vê como é que a gente vai fazer essa situação. Tá bom? Calma, você tem outra dúvida aí, que é um ponteiro apontar para duas locações. Não, não pode, só pode apontar para uma. O que vai acontecer é que você, quando reservou o espaço do primeiro, e depois que criou o segundo, ele vai apontar para o segundo, e o primeiro, se for em C, vai ser como a gente chama de vazamento de memória, você está desperdiçando memória. Se for em Java, ele vai ficar liberado para o coletor de memória. Então depende um pouco da situação. Bom, agora a gente viu mais ou menos essa ideia, a gente vai ver o pseudocódigo, tá, gente? Então, para a gente fazer isso, qual a vantagem da estrutura? É que só vou reservar espaço à medida que eu for precisando de espaço. Quando alguém sair da playlist, eu libero o espaço dele para o coletor de memória ou explicitamente mando liberar. Tá certo? Então vamos ver então como é que isso é feito. Ok? A gente vai ver o que a gente chama de lista, primeiro, lista duplamente encadeada. Ou seja, eu guardo o endereço do meu seguinte e guardo o endereço do meu anterior. É como uma corrente mesmo. Tá bom? Como é que se declara isso em Java? Bom, vocês têm aqui um trecho do código em Java da classe Elo. Ou seja, você vai ter um campo onde você tem o dado, um campo em que você tem um objeto do mesmo tipo da classe, que é o seu próximo, e um campo do mesmo tipo da classe, que é o seu anterior. Tudo bem com essas 4 linhas de código aqui? É diferente, porque Java é escondido, não é explícito. Mas os demais que não viram ponteiros, dá para viver isso daí? Não, Ronelson, porque vocês têm que lembrar que eu te falei, objetos eles não guardam o dado em si, ele guarda um endereço onde está o dado, só quando você dá um new que ele vai saber para que endereço. Então cada link tem um elemento, tem um próximo anterior. Exatamente. O elemento é o valor. Tá certo? Entendidos? Pronto. Com essa aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter naquela classe, ela vai ter uma classe que vai usar ela, que é a classe lista encadeada. E ela vai ter um objeto tipo elo que aponta, ou seja, que guarda o endereço do primeiro objeto da playlist. Tá certo?
Bom, qualquer dúvida, levanta a mão aí, tá? Aperta o botão de levantar a mão que a gente para na hora. Com isso, a gente vai poder inserir tanto no final quanto no começo. A gente vai ver como. E também no meio. O importante aqui é entender, eu ocupo memória proporcionalmente ao meu número de elementos. Meu redimensionamento, eu não preciso copiar todo mundo de um para o outro. Eu aloco e desaloco conforme necessário. Então, nesse sentido, ela é particularmente econômica em memória. Eu não desperdiço espaço. Tá bom? Algumas coisas interessantes. Se não tiver um elemento anterior, a gente vai botar um nulo, primeiramente. E se não tiver um objeto no fim, vai ter um nulo. Por exemplo, na nossa playlist, nós botamos endereço 0, ou seja, um nulo, para indicar o último elemento da lista que vai estar no campo próximo como nulo. Tá certo? Deixa eu passar essas figuras. A gente vai dizer que se a ordem que os elementos estão na lista foi igual a alguma ordem das chaves, a gente diz que está ordenada a lista. Nem sempre isso acontece. A lista legada não precisa ter ordem. E a gente diz que a lista circular, a gente vai ver como é que codifica isso. Primeiro a gente vai ver a normal, mas depois a gente vai ver a circular, ou seja, aquela que chegou no final, volta para o início. Tá bom? Vamos ver aqui o pseudocódigo. Busca, inserção e remoção. São as 3 operações básicas. Deixa eu passar isso aí, acho que já foi tudo meio que explicado. Pronto. Aí o que acontece? Eu quero buscar na lista encadeada. X recebe o endereço do primeiro elemento, enquanto X não for nulo, diferente de nulo. Em algumas linguagens eles usam nil como nulo. E o campo-chave, o campo que você procura, é diferente da que você mandou. Faça X recebe X próximo. E no final, retorne X. Eu estou com problema de entender isso. Vamos ver qual é essa ideia. Vamos só decorar a ideia. Tem uma variável, ela vai guardar o endereço do primeiro elemento, enquanto ela não for nula, e ela for diferente da busca do elemento que você busca, você vai para o campo próximo. Tá certo? Então vamos ver como é que seria esse funcionamento no nosso exemplo, na nossa playlist de músicas. Chegou o Jamboard aí, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu limpar aqui. X, na verdade, os objetos só guardam o endereço dos dados. Tá? Então esse aqui é o meu X. Inicialmente ele vai receber o elemento o endereço do elemento primeiro da lista. Tá? Mas antes de eu continuar, uma pergunta que é importante aqui. Que música eu estou procurando na minha playlist? Me diga uma música que está na playlist para a gente procurar. Não, bota uma um pouco mais. Não a última Toxicity, mas também não a segunda. Pega uma das 4 meus. Aéreos. Ok. Então vamos procurar aéreos. Então, X recebe o endereço da primeira. Aí eu consulto nesse endereço. 987-123.
Você é Aéreos? Não, eu sou It's My Life. Tá certo. Para onde eu vou? Qual é o endereço aqui no próximo dele? Estão procurando Aéreos? Qual é o endereço que está no It's My Life? Está no endereço de Highway to Hell, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? O X, ele vai para o campo próximo. Ou seja, ele vai agora para esse endereço aqui, que é o Highway to Hell. Obviamente, Highway to Hell não é Aéreos, tá certo? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai perguntar, eu vou para o próximo. Quem é o próximo? Eu pego o endereço que está guardado aqui em Highway to Hell. E X é para esse endereço aqui, que é Cowboys Fora da Lei. Não é que eu não procuro. Então ele vai pegar o endereço da próxima. Que tem a música que eu procuro. Aéreos. Aí eu retorno esse endereço como sendo o endereço onde está a música, onde estão os dados. Deu para entender? Dúvidas? Essa é a ideia que a gente vai implementar. Alguém tem alguma dúvida? Como é que esse programa vai parar? Vamos supor que eu esteja procurando uma música que não está na playlist. Quando ele chegar em Toxic City, ele vai ver que o endereço do próximo é o nulo. Tá vendo? Toxic City não tem ninguém depois dele, então ele guarda o endereço de memória zero. E aí ele testa, olha, se o X está igual a esse endereço de memória zero, a música que eu quero não está presente, eu retorno nulo como resultado da busca. Entendido? Ok. E como é que isso fica no pseudocódigo e no código? O pseudocódigo e o código em Java vão quase que coincidir nesse momento. Vai ser praticamente idêntico. X vai receber a variável do início da lista encadeada, enquanto X é diferente do nulo e X do campo da música, no caso, diferente da música que a gente procura, X é para o próximo. No fim, ele retorna o X, porque se ela se quebrar, ou porque ele encontrou a chave, ou seja, a chave é igual a música que nós procuramos, ou o X se tornou nulo, e aí ele para e retorna nulo. Tá bom? Quando a gente for ver o código disso, não vai fugir disso daqui. Tá certo? Vamos para o próximo. Aqui é bem devagarzinho explicando passo a passo. Início, quantia diferente do número próximo. Aqui eu mostro uma por uma, porque eu vou fazer isso no quadro devagarzinho com vocês. Mas aqui já dá para passar. Esse é um algoritmo completo, por favor. Tá? Inserir. Olha, vamos inserir no começo da lista e não no final. Para inserir no começo da lista, o que é que eu faço? Deixa eu mostrar o que você está fazendo no Jamboard primeiro. Tá bom. Deixa eu mostrar aqui o Jamboard. Até mais, calma. Agora eu estou na função de inserção. Então, meu X não vai ser algo para navegar pela lista encadeada. Meu X, na verdade, é a nova música que eu quero inserir no começo. Né? Eu acho que alguém me deu o nome de uma música aqui atrás. Deixa eu ver.
Vou botar de novo fear. Tá? Então, eu vou criar aqui a fear. Tá certo? Aí o que acontece? Eu quero inserir ela no começo. Se vai inserir no começo, vai ser antes de It's My Life. Então, eu tenho que, como eu disse antes, guardar nela os endereços do encadeamento em quem está entrando. Então, FIA, no seu campo próximo, vai receber o endereço de It's My Life. Tá certo? E isso vai funcionar como seta. Ademais, a estrutura maior que está guardando o início da lista encadeada, ela vai receber como informação que o começo da lista agora é o FIR. Tá bom? Essa é a ideia de inserir no começo. Então, como isso é feito em termos de pseudocódigo? Quando chegar aí, o próximo de x recebe o começo da lista. Se o começo da lista não for nulo, você diz, olha, começo da lista anterior é x, e o começo da lista eu faço igual a x, e eu digo que o anterior de x é nulo. Tá bom? Aí com isso eu amarro ali. E isso, por mais que eu desenhe aqui no quadro, por mais que eu esteja na sala de aula presença com vocês só vão aprender quando vocês desenharem isso na mão. Tá certo? Então, eu sugiro vocês fazerem isso de hoje para quinta-feira, desenhar isso aqui na mão. Ele ficou dando festa, aí, gente. Era isso, então. Não pode, gente. Deixa eu passar aqui o código passo a passo. Para remover, tá certo? Vamos lá. Remover. Se quem remover tiver um anterior, ou seja, se o anterior de quem eu for remover é diferente do nulo, eu tenho uma instrução complicada aqui. O anterior de x no campo próximo recebe o próximo de x. Se não, o início recebe o próximo. Se o próximo de x for diferente de nulo, o anterior do próximo de x é o anterior de x. Professor, que instrução complicada, o que é isso? A gente já estou passando por. É que na verdade começa de ordenação, né? Como assim? É que eu volte para o slide de inserir? O slide que o senhor falou Sim, que sim. tem que copiar na mão é o Não é qual? copiar na mão, é esse aqui. É você desenhar na mão a execução dele. Mas a gente vai fazer isso com calma mais algumas vezes, mas você Tá vai ter que certo? fazer isso na mão, esse lista insere. Eu sugiro fazer depois por lista remove também. Certo? Porque olha como o remove vai fazer. Se o anterior não for nulo, o campo próximo do anterior de x recebe o próximo. Se não, o início recebe o próximo de x. Por que isso? Porque se x tem um anterior, ele não é o começo. Perdão, se x tem um anterior, ele não é o começo. Então você tem que ajustar o anterior. Mas se x não tem um anterior, se o anterior de x é nulo, então você tem que dizer que o início é o próximo de x agora. E se o próximo de x é diferente de nulo, então você tem que avisar que o anterior dele é x. Professor, o que isso está fazendo? Tá certo? É um teste de mesa, assim. Aliás, o teste de mesa tem que ser algo que vocês têm que fazer corriqueiramente, em vez de depender do computador. Vamos para o Jamboard agora.
Eu vou tirar Have You Seen the Rain? Tá? Esse rapaz aqui. Have You Seen the Rain tem um anterior? Ok, Jonas. Eu sei que você adora essa música, mas eu vou ter que aguentar um pouquinho. Tá. Have You Seen the Rain tem um anterior? Sim ou não? Tem. Então, o que o algoritmo diz? Olha, deixa eu copiar isso aqui, porque essa operação tem a ver com o próximo de Have You Seen the Rain. Eu digo, olha, já que Have You Seen the Rain tem anterior, um anterior no campo próximo recebe o endereço do próximo de Have You Seen the Rain. Tá vendo que agora os dois estão apontando para o mesmo endereço? O que quer dizer que essa seta agora. Deixa eu girar ela. Onde é que está a rotação aqui, meu Deus do céu? Às vezes é melhor desenhar do zero. Se minha memória me permitir girar isso aqui enquanto eu vejo. Isso. E claro que esse tamanho todo não me ajuda, né? Ou seja, Aéreos agora, no campo próximo, está apontando para a dama de vermelho. Dama de vermelho, no campo anterior, vai apontar de volta para Aéreos. E aí eu vou poder liberar esse espaço de memória sem perder o encadeamento. Bagunçou aí que a memória RAM está chegando aqui no limite, tá? Tá bom? Então, como é que isso é feito? Bom, em termos de pseudocódigo, se x tem um anterior, se x anterior feito nulo, o campo próximo do anterior de x recebe o próximo de x. Professor, eu ainda tenho dificuldade de ler essa instrução. Então, eu vou lhe ensinar. Tá vendo o ponto? O ponto quer dizer, resolva o endereço anterior. Qual é o endereço anterior? Você olha para o último ponto. É o ponto antes do próximo, a linha 2. Então, o campo próximo de alguém vai ser alterado. De quem? Do anterior de x. Tá? Eu acho que agora cabe muito bem um pouco de código, só para vocês verem que as coisas funcionam, né? Então vamos só um pouquinho do código, a gente vai ver esse código na próxima aula ainda. Tá, vamos fazer o seguinte, eu mostro esse código rápido, um pouco dele, não todo, aí eu boto a música que vocês querem, né? Carry on we are, ok? Aí eu paro a gravação e fica lá. Então, como é que vai ser isso aqui? Aqui está a minha classe, de lista duplamente encadeada. Tá bom? Eu vou usar Java Util Iterator, Java para do elementos. Tá aqui. Vai ter N, que é o número de elementos na lista, o nó inicial e o nó final. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Inicialmente, eu vou ter um nó marcando o início e o fim. Esse pré é um nó, ele não vai guardar dados, mas ele vai marcar o início.
esse outro não vai ter dados e ele vai marcar o fim. Aí minha lista fica no meio. Então, na hora de eu criar, eu digo pré é o novo nó e post é o novo nó. O próximo do pré, do início de tudo, é o post e o anterior do post é o prévio. Professor, aqui a gente não vê essa classe nó. Ah, ela está bem aqui. A classe nó, ela guarda o dado, o item, o próximo e o anterior. Então, agora que vocês têm essa informação, algum problema na linha entre as linhas 35 e 40? Vocês conseguem viver com essas linhas? Post é o próximo, professor? Post, assim, o que acontece? Eu estou criando aqui duas variáveis sentinelas, ou seja, elas não vão guardar dados, mas elas vão servir como começo e fim. O próximo é esse campo next aqui, no campo nó. Tá vendo? Isso aqui é o próximo e esse aqui é o anterior. Então, estou dizendo que o próximo da variável pré é o post e que o anterior do post é o pré. Eu posso limpar a nossa playlist e depois só fazer esse desenho inicial? Eu vou fazer isso, é melhor. Deixa eu limpar o Jamboard e passar para lá. Aqui está em branco. Então, esse aqui vai ser o pré. Tá bom? Eu estou botando o nome pré nele só para distinguir ele. Senão eu não consigo botar nó, ou nota. E aqui é o post. Esses são duas variáveis. Só que cada uma vai ter seu próprio endereço de memória. Deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui temos também um outro endereço. E o que acontece? O pré, no seu campo próximo, no seu campo anterior, ele tem nulo. E no seu campo próximo, ele vai ter o endereço do post. Deixa eu pegar esse endereço aqui. O post, por sua vez, no campo. Não, não é isso aqui, não. Eu quero outro.
o campo anterior dele tem o endereço ali do pré. Tá bom? Isso é equivalente tá? Esse aqui tá apontando para cá e esse daqui tá apontando para cá. Deu para entender essa criação aqui agora? Bom, esses dois objetos eles não vão guardar dados, mas eu vou usar isso para marcar o início e o fim da lista encadeada. Quando eu chegar no post, estiver navegando na lista, chegar no post, eu saber que cheguei no fim. E eu posso voltar para o pré, e o pré marca o início. Tá bom? Tá vazio. Eu retorno n igual a 0, tamanho retorno n. Adicionar. Eu vou adicionar no último. Aí, o que é que eu faço aqui? Eu guardo na variável nó o endereço de quem é o anterior do post, já que o post marca o último. X cria um novo nó. Eu coloco meus dados ali. Eu digo o próximo do X é o post. E o anterior do X é o old last. Tá certo? E eu aviso para o post que seu anterior é o X e o old last, que o próximo dele é X. Então, devagar, vamos para o Jamboard. Tá? A gente vai ver isso no começo da próxima aula. Mas deixa eu só desenhar essa inserção. Então, eu vou querer colocar aqui minha primeira música. It's My Life. Tá certo? Essa é a música que vai entrar. Para ela poder entrar, o que é que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu crio uma variável chamada oldLast. Essa aqui é oldLast, que é o anterior, o antigo último. E ela é quem? Ela tem o endereço do anterior do post. Quem é o anterior do post no momento? É o prev. Então, oldLast é só um objeto guardando o endereço do pré. Então, até que eu vou deixar ele aqui embaixo do pré, porque ele e o pré é a mesma coisa. Tá bom? Aí, o que é que aconteceu? Vamos voltar para o pseudocódigo e a instrução lá. E eu não compartilhei o Jamboard. Maravilha. Vamos lá. O que é que aconteceu? Eu criei uma variável oldLast, não dei new nela. Ela recebe post.prev. Quem é post.prev? É essa seta voltando do post aqui. Quem é que está lá é o pré. Então, oldLast, no momento, é um outro nome, é um apelido para o pré. Tá certo? Ele aponta para o mesmo endereço de memória que o pré aponta. Tá certo? Eu travei, eu caí, vocês estão vivos? Certo. Aí o que é que vai acontecer agora? Vamos voltar para o pseudocódigo. Pseudocódigo não, para o código. O que é que vai acontecer? Bom, oldLast recebeu o anterior de post, a gente já viu aqui. Criamos o X, guardamos o item. Aí eu ajusto as setas do X, ó. O campo próximo do X recebe o post e o anterior do X recebe o oldLast.
Então, vamos executar essas duas instruções aqui, tá? O anterior do X é o old last e o próximo do X é o post. Então, X, que é esse It's My Life aqui, no campo próximo, recebe um endereço de post. Deixa eu ver qual é o endereço de post aqui. 964435. Quando ele executa essa primeira instrução, é equivalente a eu botar a seta de próximo aqui, tá? Apontando para o post. Tá certo? Aí a próxima instrução, ele diz que o anterior do X, tá certo? É o old last. Aí, isso é equivalente ao dizer, olha, X, o seu anterior aqui é esse rapaz. Tá bom? Ainda estamos no meio do caminho da inserção. Aí o que ele vai fazer agora? Ele olha para o post e diz, olha, sua seta de anterior post é agora o X. Depois ele vai dizer assim, olha, antigo último, old last, o seu próximo agora é X. Então, para o post ele vai mexer no anterior e para o old last ele vai mexer no próximo. Tá bom? Uma Jamboard fazer essas duas operações. Deixa eu deixar claro o endereço de X, que eu não fiz isso, né? Então, deixa eu botar aqui o endereço de X. Esse é o endereço do X. O que a gente está dizendo. Deixa eu memorizar direitinho esse endereço. 445711. Que post no seu campo anterior recebe o endereço de X. Isso é equivalente. Deixa eu pegar aqui a borracha. Aí eu apagar essa seta saindo do post. Não é tão fácil de apagar aqui quando tá um pouco uma memória RAM sobrando, desculpem. Então eu apaguei essa seta. E de forma equivalente, obrigado. Quando eu botei o endereço ali, é como se eu disse, olha, pô, se seu
anterior agora é It's My Life. Tá certo? E a instrução seguinte, que faz o old last receber como próximo X, é equivalente a eu pagar essa instrução aqui. Deixa eu editar aqui logo pré. Pré, no campo próximo, recebe o endereço de X, 4, 4, 5, 7, 11. Quando eu fiz isso, é equivalente, então, agora, a seta que sai do pré, ela ter sido redirecionada para o It's My Life. Entendidos? Ok? Eu vou parar a gravação por aqui, tá? Acho que a gente já botou muito neurônio para trabalhar aqui. Aí eu boto a música que vocês queiram ouvir, né? Carry On, We Are the Sun. Mas aí vocês ouvem ela com a gravação interrompida.